Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, do Escritório de Evidências, e hoje eu estou aqui para gravar nossa segunda aula, nosso terceiro vídeo, em que a gente vai transformar nosso Excel em uma calculadora básica, ou seja, a gente vai ver operações matemáticas básicas em como fazer isso no Excel, e dois, vamos transformar o nosso Excel em uma estatística básica, um programa de estatística básica, em que a gente vai pegar lá todas aquelas ferramentas que a gente viu lá no módulo 0, de estatística descritiva, e vamos ver como fazer isso no Excel. Então, como é bastante coisa, eu já vou cortar para o nosso vídeo, para nossa planilha, para o computador, e eu tenho uma planilha aqui, que está indicada como, o nome dessa planilha é Vini, e cada uma dessas linhas é uma escola, e cada uma das colunas é uma variável de cada uma dessas escolas. Deve estar muito pequeno na tela de vocês. Eu vou, de novo, dar o zoom para melhorar a sua visualização. Agora, eu acho que tá bom. Beleza? Então, de novo, a gente tem aqui código INEP, código da diretoria, nome da escola, nome no município, 10 planos iniciais, finais, ensino médio, indicador socioeconômico e taxa de distorção e dado sério. Então, cada uma das linhas é uma unidade observacional, uma escola, e cada uma das colunas é uma variável dessa escola. Então, vamos começar, vamos fazer as nossas operações matemáticas. Eu vou jogar isso daqui para lá, que ela vai ser importante para depois. Mas, vamos lá. Então, vamos supor, antes um adendo que não era nem para essa aula, mas a gente já acaba falando. Note que eu coloquei um filtro aqui no meu Excel. E como é que eu fiz esse filtro? Eu fui lá, selecionei as colunas em que eu quero filtrar e fui lá no canto superior direito e apertei aqui, filtrar, aqui. Eu tirei o filtro, aqui eu coloquei o filtro. Então, agora eu consigo filtrar, por exemplo, o nome da diretoria de forma crescente, ou seja, no formato em ordem alfabética. Agora eu quero, por exemplo, colocar de forma crescente o IDESP dos anos finais. Então, o IDESP aqui dessas escolas foi 0, foram os menores, e lá embaixo foram os maiores. Ou decrescente, começa nos maiores e termina nos menores. Enfim, vamos colocar aqui um filtro de código, por exemplo, Então, vamos começar aqui com as nossas operações matemáticas. Quais que eram as operações? Era soma, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Óbvio que tem outras, como raiz, como porcentagem, potência, etc, etc, que aí acaba ficando para a pesquisa de vocês. Porque a partir dessas vocês conseguem já extrapolar para as outras. Então, vamos supor que, eu sei que não significa nada mesmo, mas vamos somar duas taxas de distorção e dado sério. Essas duas primeiras aqui, dessas duas primeiras escolas. Então, vamos somar isso. Como a gente faz essa soma? A gente sempre começa uma função no Excel apertando a tecla igual, certo? Então, eu fui lá, coloquei o igual e tá vendo que ele já começa a selecionar a célula que eu quero entrar na minha função. Então, eu vou lá e seleciono a célula que eu quero, que é da primeira escola, aperto o mais, que vai indicar a adição, e aperto a outra célula que eu quero somar. Fui lá, igual, deu 22,4 mais 9,6, deu 32. Agora eu quero subtrair a taxa de distorção e dado sério. De novo, eu sei que não significa nada isso mesmo. Mas, enfim, vamos subtrair a taxa de distorção e dado série entre a primeira e a segunda escola. A gente troca esse mais por um tracinho, em que a gente tem a mesma coisa. Igual célula 1 menos a célula 2. Se a gente quiser multiplicar, ao invés do tracinho, a gente vai colocar o asterisco. E se a gente quiser dividir, ao invés do asterisco, a gente vai colocar a barrinha. E a gente tem as 4 operações matemáticas. A adição, a gente coloca o igual, célula, a tecla mais, a outra célula. Para subtração,
A gente faz a mesma coisa, só que ao invés do mais a gente coloca o tracinho. Para multiplicação a gente coloca ao invés do tracinho o asterisco. E para divisão, ao invés do asterisco, a gente coloca a barrinha. Outra, por exemplo, função interessante, que é clara de calculadoras básicas, é a função raiz, ou seja, a raiz quadrada. A gente começa sempre de novo com igual, a gente vai lá e escreve raiz. O nome dessa função é raiz e dentro dessa função, o que a gente coloca? A gente coloca o número que é dentro dessa raiz, que no nosso caso vai ser uma célula. Então, se a gente quiser a raiz quadrada dessa taxa de distorção em dado série, que é de 22,4, a gente vai lá, aperta a raiz, coloca a célula e fecha os parênteses. E foi lá, a raiz quadrada de 22,4 é 4,73. Beleza? Óbvio, de novo, óbvio que tem outras operações matemáticas, como potência, porcentagem, frações, etc., outros tipos de divisão, outros tipos de análise, mas a gente acaba focando nessas e fica para dever de casa de vocês pesquisar no próprio site do Excel ou na própria internet como fazer esse tipo de funções da calculadora básica no Excel. Vocês vão ver que é bem intuitivo. Agora vamos voltar agora vamos para a segunda parte da aula, que é das estatísticas descritivas, em que a gente tem vários tipos de estatística descritiva, tanto das medidas de posição, lembra que era a média, que lembra, somar tudo e dividir pela quantidade total de escolas, pela quantidade total de observações, a mediana, que era o ponto central, o mínimo e o máximo, o primeiro quartil, que era o ponto em que 25% das observações estavam até esse valor, segundo quartil era até 50%, terceiro quartil até 75%. E as medidas de dispersão, que era o quanto os seus dados estavam esparramados. Que uma delas era a variância, que media a dispersão dentro das suas observações, e o desvio padrão, que é outra forma de medir dispersão, só que padronizado, sem depender das escalas. Beleza? Então vamos começar calculando a média por exemplo, indicador socioeconômico das escolas do estado de São Paulo. E como a gente podia calcular a média, lembra? Era somar tudo e dividir pelo total de observações. Então vamos, por exemplo, somar todos os indicadores socioeconômicos. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer, por exemplo, como a gente já aprendeu, igual, começa, mais J2, que é a primeira escola, mais J3, mais J4, até o final. Nossa, vai demorar um tanto, né? Vamos, então, dar um jeito mais fácil de fazer esse tipo de soma, em que há um intervalo, a gente invoca a função soma, igual soma, em que a gente tem, tá vendo que ele pede vários números em que ele vai ficar somando entre eles. A gente faz um intervalo. Como a gente faz esse intervalo? A gente começa na primeira função e a gente vai até lá embaixo. Focamos o intervalo até lá embaixo. Nota que aqui na barra de fórmulas a gente está fazendo soma do J2, 2 pontinhos, até a última observação. E vamos fechar os parênteses. Como eu fui lá do primeiro até lá o último de um formato fácil? O que eu apertei? Eu apertei Ctrl Shift e a teclinha para baixo do seu teclado. Você já vai e arrasta tudo até embaixo. Ou se você apertar Ctrl Shift para cima, você vai até em cima. Agora a gente quer fazer o quê? A gente tem que pegar essa soma e dividir pela quantidade total de observações, certo? Como a gente vai contar, é a quantidade total de escolas, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai apertar igual, né? Para invocar uma função. E o nome dessa função é cont_num, em que a gente vai contar quantos números tem dentro desse intervalo. Vamos fazer a mesma coisa, Ctrl Shift para baixo e fechar o parêntese, igual 2.850.
temos 2.850 escolas nessa planilha aqui. Então, e a média era o quê? Era isso, a soma total, dividido, o que a gente fazia no dividido? Barrinha, a quantidade total. Então, a soma sobre a quantidade, essa era a função da média, a gente vai lá, igual 52,503. Beleza, é fácil, é automatizado, mas tem uma forma mais fácil ainda de calcular a média. Como a gente faz isso? A gente invoca a função média. Ele invoca vários números para ele calcular a média entre esses números. Vamos fazer o mesmo intervalo. Ctrl Shift para baixo, lembrando para ir lá do topo até o final. Vamos lá, calculamos a mesma média como era para ser. São duas formas de chegar no mesmo número, né? Mas essa é muito mais fácil, em que a gente só invoca a função média, né? Agora, a mediana, lembra que é o ponto central, o ponto em que divide as suas observações, em que 50% das suas observações tiveram uma nota, um número abaixo dessa mediana, e 50% acima dessa mediana. Então, vamos ver o ponto central do indicador socioeconômico. A gente vai lá e invoca a função MED, em que, de novo, ele pede vários argumentos, vários números como argumentos. A gente vai lá e coloca o intervalo, Ctrl Shift para baixo até chegar lá embaixo. Chegamos na nossa mediana. Agora a gente quer a função mínimo. Como é a função mínimo? É a função mínimo. A mesma coisa. O mínimo, a escola que teve o menor indicador socioeconômico foi a escola que teve 38,35 de indicador socioeconômico. E o máximo é a mesma questão. Opa. A gente faz a mesma coisa. O máximo das escolas que teve indicador socioeconômico tiveram 59,72 de indicador socioeconômico. O primeiro quartil é quartil.inc, em que a gente tem, ele pede uma matriz e, no segundo argumento, o quartil que ele quer. Então, a gente quer a matriz, que é o intervalo em que ele vai ser calculado, e agora ele pede um segundo argumento, né? Ele pede um segundo argumento. Então, a gente aperta ponto e vírgula, que ele acaba dividindo os argumentos na função por ponto e vírgula, e aperta o quarto que a gente quer. O quarto é 1. A gente quer o primeiro quartil. Então, vai lá. A gente tem que 25% das escolas tem até 51,06 do conjunto ordenado das escolas, né? Agora, o segundo quartil, a gente vai fazer a mesma coisa. Opa. Quartil.inc. Vamos fazer a mesma coisa. Só que ao invés do primeiro quarto, no segundo argumento, a gente vai colocar 2, certo? Nota que o segundo quartil, como a gente já lembrava lá do módulo 0, a mediana é igual ao segundo quartil. 50% estão até esse número e 50% está o resto. E o terceiro quartil vai ser a mesma coisa. Ponto e vírgula, 3, blá, blá, blá. Temos um terceiro quartil até 54,11. Então, a gente já tem uma ideia, mais ou menos, da posição da distribuição do indicador socioeconômico por escola. Aparentemente, é um pouco simétrico, pela média e a mediana serem bem parecidas. A gente tem um mínimo de 38, um máximo de 59. O primeiro quartil é 51, então possivelmente a gente tem uma cauda inferior um pouco menor e uma cauda superior, uma cauda para a direita um pouco maior. Enfim, possíveis interpretações com esses números que a gente calculou. Agora vamos calcular a variância. A gente vai lá e aperta var.p. Eu coloco esse var.p, por que é var.p? É variância populacional. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque acaba ficando mais complexo do que deveria. Mas a gente tem dois tipos de variância, a variância populacional e a variância amostral. A variância populacional é quando a gente está tratando da população, a gente está tratando de todas as escolas analisadas do universo
desse universo que está sendo analisado. E a amostral é uma amostra, uma parte dessa população. Vamos supor que nessa planilha a gente tenha todas as escolas, então a gente está utilizando a variância populacional. Então vamos ver quanto varia o indicador socioeconômico. A gente vai lá e fechava, var.p, a gente tem aqui 5,6, vamos... 5,646 e uns bocados é o indicador socioeconômico, a variância do indicador socioeconômico, 5,65, beleza? Eu mudei aqui o número, o formato do número da aula passada, eu cliquei no número, estava como formato científico, eu coloquei em formato numérico. E o desvio padrão é a mesma coisa, a gente vai lá desv.pad.p e abre parênteses e vai lá e fecha parênteses. Eu coloquei, desculpa, não é desv.pad, é desvpad.p e coloca, e são os mesmos argumentos, que é o intervalo que você quer calcular o desvio padrão. Você tem um desvio padrão bonitão aqui, vamos reduzir o número de casas decimais a gente tem aqui. Lembra, outra forma de calcular o desvio padrão era fazendo a raiz quadrada da variância. Fazendo aqui, raiz lá do começo da aula. A gente tem o nosso desvio padrão calculado de duas formas diferentes. E a última coisa que eu quero falar nessa aula aqui para você lembra, a gente queria, por exemplo, calcular a padronização, a gente queria comparar duas escolas, duas situações que eram diferentes, que tinham unidades de escalas diferentes. Lembra? A gente padronizava, né? Então vamos supor que a gente queira padronizar o indicador socioeconômico com outro indicador socioeconômico que é calculado de outra forma. Então vamos calcular o indicador socioeconômico. O que a gente faz? Vamos abrir uma coluna, lembra da aula passada? A gente clica na coluna e aperta inserir, a gente cria outra coluna aqui. E vamos criar o indicador índice padronizado, beleza? Criamos um indicador índice padronizado. Lembra como a gente padronizava? A gente fazia o número, o valor, menos o ponto de referência, que era a média, sobre o desvio padrão, que era a unidade de medida. Lembrando um pouco das aulas de matemática, a gente tem que colocar um parênteses aqui para indicar que a divisão é na subtração. Beleza? Então a gente tem o índice padronizado, que é esse aqui, menos 0,01, que é essa subtração do valor com um ponto de referência, que é a média, sobre a unidade de medida, que é o desvio padrão. Agora, a gente quer fazer isso para todas as escolas, certo? Se eu arrastar como eu arrastei na aula passada, né? Você vai ver que está dando problema. Por que está dando problema? Vamos investigar melhor. Vamos clicar aqui nessa divisão e vamos entender o que está acontecendo. Ele está pegando, beleza, o número que a gente quer, está subtraindo pela mediana, a gente já sabe que não está certo, e está dividindo por um número que não existe, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que agora fixar as colunas, fixar as linhas para que dê certo esse tipo de arrasto, em que a gente consiga padronizar, automatizar a nossa planilha de um formato fácil. Então, vamos lá. Vou ensinar o último conceito da aula, que é o de fixar quando você arrasta a fórmula. A gente quer fixar o quê? A gente quer fixar o número? Não, a gente quer que quando a gente arraste esse J2, esse número, o xzinho, a gente quer que ele vá junto com esse arrasto. Então a gente deixa ele tranquilo assim, sem nada. Agora a gente quer fixar a média, né? Quando a gente desce, a gente quer que ele seja fixado, seja fixada essa média. Então a gente desce um pouquinho para baixo, esse valor P6, a gente não quer que vire P7 ou P8 e assim sucessivamente. Então a gente coloca o cifrão atrás do número. Então a gente acaba fixando a linha.
Para fixar a coluna, para outro tipo de análise, nesse caso a gente não precisa, mas para outro tipo de análise, a gente coloca o cifrão antes da letra, que é, ou seja, fixando a coluna. A gente precisa que seja fixado também o desvio padrão, certo? A gente vai lá e faz a mesma coisa. Estamos fixando a linha com o cifrão antes do número e a coluna com o cifrão antes da letra. A gente não precisaria fixar a coluna desse caso, mas a gente vai lá. Vamos fixar só para explanar para vocês. E a gente vai lá, e se a gente arrastar aqui tranquilo, deu certo. Vamos supor, nesse caso aqui, vamos investigar melhor. A gente está fazendo esse, o 51,51, menos esse, 52,503, que é a média, sobre o desvio padrão. Beleza? Então tá certo. Vamos arrastar para o resto. Eu vou lá, aperto esse botãozinho aqui, que é o botão de arrasto, e dou 2 pontos. Vamos lá e calculamos o indicador socioeconômico padronizado. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Nessa aula a gente conseguiu ver essas operações matemáticas básicas lá no começo da aula e as medidas de estatística descritiva básicas de de posição, que é a média, a mediana, primeiro quartil, segundo quartil, e de dispersão, variância, desvio padrão e, inclusive, a padronização. E na próxima aula a gente vai aprender como abrir dados em texto ou em CSV. A gente já vai falar na próxima aula. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela visualização e até a próxima.